Cumprimentos, irmãos professores, com a paz do Senhor, amém? Meu nome é Bruno Eduardo e estudaremos hoje juntos a lição dessa semana para a Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes, com dicas, propostas e sempre com a Palavra de Deus para nos guiar. A revista desse trimestre traz como temática os dons espirituais e o fruto do Espírito. E a aula dessa semana, que é a lição número 4, traz como tema o dom da fé. Será que nós realmente entendemos o que é fé? Existem diferentes tipos de fé? Bom, pergunte aos seus alunos o que eles acham sobre isso e o que eles pensam sobre o assunto. Depois de discutir um pouco e ver o que eles acham, então vamos para a aula. Entender o que é fé é importante para todos nós. Quando entendemos o que ela realmente é e o quão importante, nós percebemos o quanto nós precisamos dela e o quanto ela pode mudar a nossa vida por completo. Mas antes de continuar com o nosso estudo sobre fé, que tal relembrar um pouco do que nós aprendemos na aula passada, quando nos dedicamos a aprender sobre o dom da palavra da ciência? Bom, a revista está nos mostrando quais são os dons que o Espírito Santo dá à igreja e os frutos do Espírito. E na aula passada, nós vimos sobre o dom da palavra da ciência, que é citado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8, na parte B, que diz: "E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência." Vimos que conhecimento é diferente de sabedoria, e que para se conhecer algo, é necessário ter um relacionamento com isso. Conhecer algo é saber como alguma coisa funciona, em detalhes, precisamente, todos os seus processos. E nós entendemos que para ensinar algo é preciso, antes, aprender. E para ensinar sobre a palavra de Deus e sobre os mistérios da fé, não é diferente. É preciso aprender para depois ensinar. Por isso, o Espírito Santo entrega a algumas pessoas o dom da palavra da ciência, que revela os mistérios da mente de Deus e os mistérios contidos no Evangelho, e através do Espírito Santo. Vimos também que esse dom não traz somente a revelação dos mistérios da mente de Deus do Evangelho. Também pode trazer o conhecimento, se assim Deus quiser, sobre a vida de alguém, caso essa pessoa precise de um encontro com Deus. Agora que nós relembramos o que aprendemos, vamos à aula de hoje, o dom da fé. Ele aparece na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 9, que diz assim: "E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé." E a Bíblia diz dessa semana: "E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria." Isso se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17 e no versículo 6. Fé. Uma palavra tão pequena, mas com significado e um poder tão grande. A fé é a base da nossa crença no Evangelho e é o que nos move na nossa caminhada com Deus. E é por isso que nós vamos estudar sobre esse dom maravilhoso. A Bíblia narra a história de vários personagens que se tornaram conhecidos como heróis da fé, por sua coragem e dedicação ao propósito de Deus para suas vidas, como Abraão, que saiu da sua terra, abandonando seus pais e o conforto do seu lar, apenas com uma promessa, e na confiança de que Deus cumpriria essa promessa. E isso é um ato regado de fé. Mas essa fé é diferente da fé salvífica que nós temos por conta da nossa conversão. Nós aceitamos a Jesus e reconhecemos como Salvador, crendo que Ele é Filho de Deus, que Ele se fez homem, morreu e ressuscitou para nos salvar, por meio da nossa fé. E também é diferente da fé como um fruto do Espírito Santo. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente de realizar coisas além da natureza humana, além daquilo que é natural. E isso tem um propósito, a edificação da igreja. Esse é um dom da manifestação do Espírito Santo que supera
e elimina quaisquer obstáculos, sejam quais forem. Deus dá esse dom a algumas pessoas para despertar a fé e a confiança nos outros irmãos. Uma pessoa com esse dom pode nos inspirar. O dom da fé dá ao crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Como Jesus disse no livro de Marcos, no capítulo 9 e no versículo 23. Que vou ler um pouco antes para entendermos a história. No versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E era sobre isso, sobre esse dom, que Jesus se referiu quando disse que se crermos nele e não tivermos dúvida em nosso coração, faríamos as mesmas obras que ele fez, e as faríamos maiores ainda. Quem dos irmãos já andou de barco? Eu já. Foi uma experiência muito legal. Agora imaginem comigo e convidem os alunos a pensarem com vocês. Estamos todos em um barco no meio do mar. O mar está calmo e todos estamos juntos, mas nesse barco não há colete salva-vidas. Pergunte aos seus alunos: quem daqui sabe nadar? Eu mesmo não sei. Agora imagine que de repente um vento forte vem sobre o mar, sobre o barco. As águas se agitam e as ondas imensas se jogam contra o barco, o empurrando de um lado para o outro, arriscando derrubá-lo e jogar todos no meio do mar, tão profundo e desconhecido. Como cada um reagiria? Pergunte aos seus alunos. Eu mesmo ficaria desesperado, mas tentaria manter a calma. E também pediria a Deus que nos ajudasse. Pergunte aos seus alunos como cada um reagiria a essa situação, para depois discutirmos um pouco e falarmos sobre um caso que realmente aconteceu. É o caso de Paulo. E essa história se encontra no livro de Atos, no capítulo 27. Quero ler a partir do versículo 9. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, a invernar ali. E, soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando a Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilhão. E, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E, temendo nos darem a costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse:
Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário ir a uma ilha. Vou pular para os últimos versículos, que diz assim, 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Bom, como ter uma fé inabalável assim como a de Paulo? Como transmitir essa confiança aos outros, mesmo em situações críticas, perigosas, que aos nossos olhos parecem impossíveis de ser resolvida? A Bíblia explica isso com um dom dado pelo Espírito Santo, o dom da fé. Assim como Jesus disse ao pai do menino, tudo é possível ao que tem fé. E é essa fé que torna tudo possível, que nos faz enxergar a vida com esperança e contagiar as outras pessoas a seguirem confiando em Deus, mesmo quando parece que tudo está dando errado, seja com um conselho, uma palavra, ou mesmo um ato de fé, ou uma oração. Tiago destaca a oração com fé para a cura dos membros da congregação, destacando a qualidade fundamental para uma oração eficaz. Nós podemos fazer muitas orações, algumas muito inteligentes, outras poéticas, muito bonitas, mas existe uma coisa que é fundamental para que uma oração venha fazer um milagre acontecer. É necessário que ela seja regada de fé. Será que nós temos orado com fé? Será que nós cremos no poder sobrenatural do poder de Deus quando oramos? Ou apenas estamos repetindo palavras que às vezes nem são nossas, apenas para tentar nos sentir menos culpados ou nos livrar daquele dever de orar todos os dias? Isso não é uma boa, porque não adianta tentar agradar o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A história traz uma revista muito interessante sobre isso, e diz assim: um homem muito habilidoso estendeu uma corda que atravessava um penhasco muito alto e afirmava que passaria de um lado para o outro. Antes de atravessar, perguntou: quem tem fé que eu possa atravessar para o outro lado? Todas as pessoas levantaram as mãos em sinal positivo. Em seguida, o homem fez uma segunda pergunta: quem quer vir assentado nos meus ombros enquanto eu passo? Agora ninguém acenou. Esse grupo demonstrou ter uma fé comum e trêmula que não gera confiança. Eles acreditavam que o homem passaria, mas não confiavam bastante para irem juntos. E na caminhada da vida, vamos encontrar muitos obstáculos que parecem impossíveis e que provavelmente só vamos conseguir passar se tivermos fé. A oração de fé é aquela que gera em nossos corações e no coração das pessoas à nossa volta confiança. Confiança no poder de Deus. Confiança que Ele vai fazer o impossível se nós tivermos fé. Somente quando orarmos com fé, seremos capazes de passar por esses obstáculos e vermos o agir de Deus acontecer. E parece ser muito legal ser um instrumento de Deus para fazer maravilhas. Quem é que não gostaria de poderes especiais? Poder realizar feitos extraordinários, realizar o impossível, alcançar o inalcançável, conseguir cumprir missões impossíveis. Lembra dos heróis que eu citei antes? Diferente dos heróis que nós estamos acostumados a ver no cinema, eles eram pessoas como nós, simples, humanos, com as mesmas dificuldades e os mesmos defeitos. Mas então, como eles conseguiram
alcançar esses atos inimagináveis e realizar esses feitos incríveis? A Bíblia tem um capítulo inteiro para falar sobre esses heróis da fé e o segredo deles. E eu quero ler com os irmãos. Essa história se encontra no livro de Hebreus e no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, aquele homem, já sem vitalidade, originou-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível.
Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Somente até aqui. Bom, isso nos dá uma ideia e um nome para o superpoder deles: fé. Essa fé que vem de Deus transforma homens em grandes heróis capazes de realizar coisas incríveis. Esse mesmo poder pode agir em nossas vidas hoje. A sua promessa continua valendo de que, se crermos nele, poderemos fazer coisas que ele fez e coisas maiores ainda. Mas precisamos ter a mesma humildade do pai daquele menino, que quando Jesus disse se ele podia ter fé, ele disse: eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. E assim Jesus o fez. Devemos sempre pedir a Deus que aumente a nossa fé e que por meio dela vidas sejam transformadas. Convide os seus alunos a orarem com você, mas uma oração com fé, que Deus pode fazer o impossível, mas só se tivermos fé. Bom, eu quero deixar algumas músicas que falam sobre esse tema, que são interessantes para se ouvir, meditar, e vai ser legal para os seus alunos aprenderem e perceberem na música as coisas que foram ditas na aula. As músicas são A Fé, da cantora Shirley Carvalhais, a música por nome de Fé, do Renascer Prize, e a música Rompendo em Fé, do Kleber Lucas. Também um filme muito interessante para indicar aos seus alunos é o filme Superação, Milagre da Fé. Vai ser bom, peço que assistam. As músicas, se achar assim legal, coloquem na aula, durante a aula, para que eles escutem. A primeira música que eu citei traz praticamente toda esse capítulo de Hebreus, falando sobre os heróis da fé e o que eles fizeram por meio delas. Eu tenho fé que Deus vai usar poderosamente os adolescentes na sua obra. E eu tenho fé que esse vídeo vai ajudar a aumentar a sua fé, professor, e que a sua fé vai ajudar a aumentar a fé dos seus alunos. Que Deus nos abençoe com o maravilhoso dom da fé. Fiquem todos com Deus e até a próxima.